Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, nosso estudo sobre o Davi Ricardo, né, e particularmente a obra Princípios de Economia Política e Tributação, que a gente vem realizando desde da nossa última aula, e baseado no texto do Paul Singer, o texto de apresentação à obra do Davi Ricardo, né? Essa obra que foi publicada pela coleção Os Economistas. Tá? Então, só resgatando um pouco o que a gente já trabalhou na última aula, o Davi Ricardo ele viveu o período da Revolução Industrial inglesa, né, e da Revolução Francesa, certo? Onde ele, após, né, ter bastante êxito em termos da, da prática capitalista, né? Ele era um investidor da bolsa e ele fez fortuna na bolsa, certo? Ele passa então a se dedicar por volta dos 27 anos, passa a se dedicar ao estudo da economia política, né? Em 1799 ele lê o texto A Riqueza das Nações, do Adam Smith, e já por volta de 1809, 1810, 1809, ele começa a publicar seus primeiros trabalhos, no caso, a respeito da política monetária da Grã-Bretanha, né? Lembrando que a Grã-Bretanha vinha numa série de guerras com a França, desde 1793, e que isso demandava um esforço financeiro por parte do Estado, que em algum momento se utilizou de um aumento de oferta monetária, então ele passou a imprimir papel moeda, botou, como se diz, botou a maquininha de dinheiro para funcionar, né, a fim de financiar os seus gastos com a guerra. Né? E isso resultou numa desvalorização do papel moeda, né, e como consequência disso, a elevação, né, dos preços dos diversos produtos, né, existentes no mercado, certo? Ou seja, o Ricardo, então, por volta desse período, ele descreve o que seria uma clássica inflação monetária, certo? A gente trabalhou isso nas últimas aulas, inclusive chamando a atenção de que essa não seria a única causa de inflação, embora seja considerada uma causa classicamente estudada pelos economistas, né? E que o Ricardo foi um dos pioneiros no desenvolvimento da chamada teoria quantitativa da moeda, né? Que é uma teoria monetarista, né? Que procura explicar a inflação a partir dessa causa monetária. Pois bem, isso a gente aprofundou nas aulas passadas, né? Então, nessa aula de hoje, a ideia é que a gente possa avançar no nosso estudo através da observação de um outro tema que o Ricardo abordou, que é o tema do protecionismo da agricultura, né? E aí também tem a ver com as guerras, né, que estavam se verificando naquele período, as guerras contra a França, né? No caso, tem mais a ver com o período final da guerra, né? Porque a gente vai ver que com o término da guerra, a Inglaterra pôde retomar sua participação no mercado europeu, né, e mundial, porque durante a guerra a França tentou impor aí um bloqueio, né, à Inglaterra, certo? Sobretudo a França vinha pressionando os países, né, e chegando a ocupar vários países, né, inclusive a Espanha é um desses países, né, que vai ser ocupado, né, Portugal, a França chega a pressionar Portugal para que Portugal entre em guerra com a Inglaterra e que pare de comercializar com a Inglaterra, mas Portugal tinha uma relação mais próxima com a Inglaterra, né, uma relação de maior proximidade. Portugal se nega a isso, e isso vai inclusive influenciar na vinda da família real portuguesa para o Brasil, né?
1808, né? Então, só para a gente fazer um link com a nossa história, certo? Só para a gente fazer um link com a nossa história, porque com a história latino-americana, porque inclusive isso vai ter influência na independência, no processo de independência da América Latina, né? Então, enquanto a Espanha, nesse período, perdeu o seu rei, né, o Fernando VII, né, que foi preso, certo? Que foi substituído pelo irmão do Napoleão, certo? Então, a Espanha ficou sem o seu tradicional, a sua tradicional dinastia, né? E isso teria enfraquecido, inclusive, fragilizado a Espanha, as colônias, né, o controle da Espanha sobre as suas colônias na América, enquanto a situação brasileira foi diferente, porque o Brasil, inclusive, foi elevado à condição de rei no período em que a família real estava no Brasil, né? E isso terminou dando uma unidade maior para o Brasil, pode-se dizer, certo? Então, só para fazer um link desse período que a gente vai estudar aqui com a nossa história latino-americana, certo? Mas, indo mais diretamente aqui para o nosso texto, retomando, na verdade, o nosso texto, tá? O que a gente vai observar, né? Isso que eu já comecei a falar, que durante as guerras com a França, né, entre 1793 e 1815, o comércio da Grã-Bretanha com a Europa foi gravemente perturbado. E isso proporcionou à agricultura britânica, né, um domínio sobre o mercado interno, né? Praticamente ficou sem concorrência a agricultura britânica, certo? Os agricultores britânicos, né? No entanto, em sendo aí um contexto, né, de industrialização, pode-se perceber que a industrialização de crescimento econômico, né, movido pela industrialização, certo? E o comércio internacional também, porque nesse período foi muito importante para a Grã-Bretanha o comércio internacional, né? Pode-se dizer que 40 a 50% das exportações britânicas nesse período advinham da indústria de tecidos, que era a indústria pioneira da Revolução Industrial, certo? E diante desse crescimento, se precisava então utilizar novas terras, né? Terras que, no entanto, Davi Ricardo sugere que elas são terras, essas novas terras tendem a ser terras menos férteis e tendem a ser terras também mais distantes, segundo ele, né? Porque partindo da concepção de que o ser humano ele ele primeiro ele é racional, né? Racional em que sentido? Ele prefere algo mais fácil do que algo mais difícil. Ele prefere algo que dê mais prazer a ele, pelo menos, do que algo que não dê tanto prazer. Então, ele prefere utilizar as terras mais férteis primeiro, né? E só quando ele necessita utilizar novas terras é que ele iria para utilizar terras menos férteis, né? Também da mesma forma que ele prefere utilizar terras mais próximas dos centros consumidores e só num segundo momento, quando ele precisa utilizar, caso ele precise utilizar novas terras, é que ele tende a utilizar as terras mais distantes, certo? E nessa circunstância, por que ele precisava utilizar novas terras? Porque ele tinha a industrialização, ela gerou um processo de urbanização, né, como o Paul Singer está dizendo aqui para nós, certo? E essa população urbana ela precisava ser alimentada, né? E além disso, você tem um aumento na demanda por matérias-primas, certo? Nesse caso, a gente está falando principalmente do algodão, né, que era a principal matéria-prima da indústria de tecidos, certo? No entanto, a agricultura tinha limitadas possibilidades de expansão, certo? Porque a transformação tecnológica que estava havendo na indústria, ela era mais evidente, mais intensa do que a transformação tecnológica ocorrida no mesmo período na agricultura, certo?
O resultado disso é que se cria um chamado gargalo, né, em termos do crescimento econômico, né? E isso termina resultando num aumento de preços dos produtos agrícolas, tá? Esse aumento de preço de produtos agrícolas, isso gera um aumento de custo para a indústria, certo? E numa situação de concorrência, os empresários eles não podem simplesmente repassar esse aumento de custo para o preço, porque ele é, como se diz em microeconomia, um tomador de preços. Então, num mercado concorrencial, o preço não é definido pelo empresário, ele é definido pelo próprio jogo das forças, né, de oferta e demanda, certo? Não vou entrar numa discussão mais profunda aqui sobre valor, né? Obviamente que vocês têm a referência da discussão do Adam Smith sobre preço natural e preço de mercado, mas eu vou aqui simplificar o nosso debate, né, sugerindo, tratando simplesmente de preço de mercado, né? Eu não vou me referir por enquanto a esse debate sobre preço natural, né? Então vamos aqui imaginar que o preço ele seja definido simplesmente por relações de oferta e demanda, certo? Então, num contexto dessa natureza, você tem um aumento da demanda por alimentos e uma agricultura que não consegue responder na mesma velocidade a esse aumento de demanda. O que você tem? Você tem um aumento, então, de preço dos produtos agrícolas. E da mesma forma, como a gente já vinha enfatizando, um preço de mercado definido em concorrência impossibilita que os empresários repassem esse aumento de custos para o seu preço final. Então, eles terminam tendo que tirar do próprio lucro, diminuir o lucro em vista do aumento do custo. Né? O custo aqui não apenas com as matérias-primas, mas também um aumento de custo com salários, porque nesse período em particular, os trabalhadores eles consumiam principalmente alimentos. Né? E aí, se o preço dos alimentos está se elevando, o Davi Ricardo também acreditava, como a gente vai ver mais detalhadamente, ele acreditava que o preço, que o salário do trabalhador, ele tendia a se fixar no nível da subsistência, certo? Então, se o preço do produto agrícola aumenta, não tem como você manter o salário do trabalhador no mesmo nível. Você precisa aumentar o salário do trabalhador, porque senão ele não vai ter, ele não vai ter condição de comprar aquele alimento que ele necessita, certo? E ele vai ter que comprar, ele só vai conseguir comprar menos alimento. E ele não pode comprar menos alimento porque ele já está no nível da subsistência, certo? Então, se ele comprar menos alimento, ele morre, na verdade. É isso que está colocado, é o chamado limite fisiológico, tá? A esse aumento de preço. Então, conforme o preço dos alimentos aumenta, é necessário um aumento de salários. Né? Então, você tem um aumento de custo da matéria-prima, algodão, você tem um aumento de salários, ou seja, você tem um aumento de custo de maneira praticamente generalizada na indústria e que resulta em diminuição de lucros, certo? Então, essa perspectiva, certo? Essa perspectiva é importante aqui a gente ressaltar, porque, de certa forma, o Davi Ricardo ele vai dar origem a uma tendência de que percebe um comportamento cíclico na economia, certo? Isso não vai ser aprofundado na teoria do Ricardo, certo? Mas essa perspectiva cíclica, na verdade, ela só vai se fortalecer a partir de 1825, certo? E aí começa a ter as primeiras crises, né? Então, o segundo quarto do século XIX é um período de diminuição do crescimento econômico, tá? E o Ricardo já era falecido, né? E o Ricardo faleceu em 1823, então não tinha como ele perceber que a economia tenderia a entrar numa fase recessiva, né? E que terminaria por assumir uma característica cíclica, ou seja, se a gente observar o crescimento econômico, a gente vai perceber uma oscilação entre períodos de maior crescimento econômico, períodos recessivos, períodos
e aí seria sucedido novamente por um período de crescimento econômico, e, por sua vez, seria sucedido por um período de recessão, certo? Então, mas se a gente observar na história econômica, e aí o livro do Eric Hobsbawm, as eras, na verdade, do Eric Hobsbawm, né, mas começando pela era das revoluções, ele já começa a observar isso, essa característica cíclica, certo? Então, se vocês quiserem uma referência para estudar esse movimento da economia, né, em termos cíclicos, né, o texto do Hobsbawm, A Era das Revoluções, é um bom início, certo? Seguido das outras obras, né, nesse sentido, né, a era do capital, a era dos impérios e depois a era dos extremos, certo? Então, nesses livros, Hobsbawm ele vai analisando a história da economia, né? E ele vai observando como que essa história ela se apresenta dessa maneira, né? De maneira cíclica, certo? Oscilando períodos de maior crescimento com períodos de recessão, tá? Depois isso vai ser aprofundado, o Marx vai aprofundar esse estudo, né? O Schumpeter, né? Vai produzir um estudo clássico nesse sentido, certo? E hoje, inclusive, talvez a perspectiva mais aceita em relação à explicação desses ciclos é a explicação do Schumpeter, certo? Mas, enfim, eu acredito que tanto o Smith, né, se a gente lembrar, a gente estudou isso, né, na obra do Adam Smith, ele traz uma teoria do crescimento econômico, né? E o Myrdal, inclusive, chamou de causalidade circular cumulativa, certo? Então, da mesma forma que você teria um movimento intrínseco da economia, e particularmente em condições de livre mercado, né? Ele defendia isso em condições de livre mercado, haveria uma tendência, então, ao crescimento econômico se retroalimentar, né? Embora esse crescimento econômico se não viesse a se dar em caráter indefinido, né? Indefinidamente, certo? Chegaria um momento em que o próprio sistema teria mecanismos de frear esse crescimento econômico, e aí haveria uma tendência à queda dos lucros e a se atingir, então, com isso, um estado estacionário, né? Um estado onde o crescimento econômico viria a ser interrompido, né? Então, o Davi Ricardo também tem uma teoria sobre crescimento econômico. A aula de hoje a gente vai observar isso, né? E a gente vai tentar, inclusive, comparar, tá, pessoal? É interessante isso. Como que o Adam Smith percebeu essa dinâmica do crescimento econômico e como que o Davi Ricardo percebeu a dinâmica do crescimento econômico. E eles vão chegar à mesma conclusão, de que o crescimento econômico ele vai se dar por diferentes motivos, né? Mas que esse crescimento não vai se dar indefinidamente. Vai chegar um momento em que as taxas de lucro tendem a cair e o crescimento tende a se estagnar, certo? E, portanto, tende a se chegar num estado estacionário. O estado estacionário é justamente esse ponto em que o crescimento econômico tende a zero, certo? Mas eles não chegaram a observar essa característica cíclica, né? Mas o que não deixa de ser um embrião dentro desse estudo dos ciclos econômicos, certo? Pois bem, então vamos aqui adiantar, né, a nossa discussão, certo? Então, isso aqui a gente já conversou um pouco, né, de que com 1815, com o fim da guerra, né, a Grã-Bretanha, então, se via na possibilidade de voltar a se abastecer de produtos no exterior, particularmente cereais, né, e particularmente cereais, porque a dinâmica que a gente verifica nesse período é um aumento da demanda por alimentos e uma agricultura que não consegue responder na mesma magnitude a esse aumento de demanda, né? Então, havia espaço, havia necessidade de aumentar a importação de cereais, certo? Ainda mais, né, na medida em que esses cereais pudessem chegar na Inglaterra mais baratos, certo? Isso vai ser importante também do ponto de vista de restabelecer a taxa de lucro, como a gente vai ver, tá?
Então, esse é o contexto. Vamos avançar um pouco mais no contexto, tá? Que a gente vai depois chegar na formulação né, de maneira mais completa do Davi Ricardo, certo? Enfim, a paz, então, possibilitava que a Grã-Bretanha voltasse a se abastecer de cereais no exterior, certo? E, de fato, isso se colocou, as importações de cereais tenderam a aumentar. No entanto, esse aumento da oferta de cereais, ele resultou numa queda de preços, certo? Dos cereais, né? Porque todo aumento de oferta, você tem uma demanda X, né? E se você aumenta a oferta de produtos agrícolas dentro da Grã-Bretanha, o preço do produto agrícola tende a cair. Quem que se prejudicava com isso? Os produtores agrícolas, né? O produtor agrícola, quanto maior o preço do produto agrícola, para ele, melhor. Né? Se o preço está caindo, tá se aproximando mais do custo dele, e aí pode até gerar prejuízo para os agricultores, enfim. Né? Esses agricultores, eles tinham muito poder, eles tinham muita influência, né, juntamente com os proprietários de terra, lembrando que aqui você tem três classes sociais fundamentais, né? Os empresários, e aí tanto empresários da indústria quanto os empresários da agricultura, né? Então, esses empresários da agricultura, que é os que ele está chamando aqui os agricultores, tá? Eles arrendavam terra dos proprietários de terra. Eles não produziam diretamente, eles contratavam trabalhadores para produzir nessas terras. Tá? Então, você tem trabalhadores, empresários, capitalistas, né, no caso, da agricultura e da indústria, e proprietários de terra. Certo? Então, ao mesmo tempo, se os agricultores tiverem empobrecidos, né, eles também vão ter dificuldade de pagar a sua renda da terra. Então, o interesse dos agricultores aqui está muito próximo do interesse dos proprietários de terra, podemos dizer. Certo? Então, os proprietários de terra, ao lado dos agricultores, eles se mobilizam para exigir uma proteção do Estado britânico, né, contra a concorrência do produto estrangeiro. Certo? É aí que vão ser criadas as leis dos cereais, tá? Que para a gente as leis dos cereais são bem importantes. Certo? Enfim, a contribuição ao debate, a contribuição do Ricardo a esse debate, portava o título Um ensaio sobre a influência do baixo preço do trigo sobre os lucros do capital, mostrando a inconveniência de restrições à importação. Certo? Vejam bem, pessoal, vou resumir um pouquinho aqui onde é que ele quer chegar com isso. Por que é inconveniente, segundo Davi Ricardo, restringir a importação de trigo? E é inconveniente do ponto de vista dos lucros, né? Porque o que eu falei para vocês em relação aos lucros? Como é que o Ricardo interpreta os lucros? O que ele estava percebendo em relação aos lucros desse período? Primeiro, crescimento econômico, tá? Industrialização, né? Crescimento econômico, portanto, aumento da demanda por alimentos e por matérias-primas. Portanto, necessidade de ocupar novas terras. Você tem uma agricultura que não consegue responder na mesma magnitude a esse crescimento. Certo? Inclusive, esse é um tema do debate sobre o desenvolvimento econômico, né? Porque essa relação entre os segmentos, o segmento da indústria e o segmento da agricultura, esse debate, ele é um debate importante para os desenvolvimentistas, né? Porque se você não tem uma agricultura eficiente, você não pode falar de industrialização, né? Ou você vai ter um obstáculo à industrialização, porque normalmente se admite que a industrialização, o processo de industrialização, ele resulta numa maior demanda por matérias-primas, certo? Isso é clássico, né? Essa interpretação é clássica, desde Davi Ricardo, certo? O problema é que se você não consegue, se a agricultura ela é ineficiente, ela não consegue dar essa resposta, vai haver uma tendência à elevação do preço das matérias-primas e dos alimentos, certo? E com isso, né, um aumento de custo, como a gente já falou, né, na indústria e, portanto, em última instância, a redução dos lucros da indústria. Então, os lucros da indústria estavam diminuindo em função de aumento do preço das matérias-primas e dos alimentos. Então, se você pudesse importar alimentos mais baratos,
Qual seria o resultado disso? Seria, em primeiro lugar, uma redução de custos, né? Seria o movimento inverso, seria uma redução de custos da indústria e, em última instância, um aumento de lucros, certo? Então, por isso era que, segundo o Ricardo, era inconveniente restringir a importação de, de trigo, né? E por isso que essa lei dos cereais, ela justamente ela visava isso, ó, corn laws, que eram as leis dos cereais. O que eram essas leis? Elas proibiam a importação de trigo se o preço desse trigo chegasse à Inglaterra abaixo de 80 shillings por quarter, né? Ricardo e o Malthus, então, assumiram posições opostas. Bom, enfim, não precisa aqui a gente decorar a unidade monetária, né? Mas o fato é que se o trigo chegasse na Inglaterra mais barato, muito abaixo de certo valor, teria que ser cobrado, então, um imposto que fizesse com que ele só pudesse entrar na Inglaterra ao preço de 80 shillings por quarto, certo? Então, isso, de certa forma, beneficiava os agricultores ingleses, né, e os proprietários de terra, em última instância. Tá? Então, o Malthus ele vai assumir uma posição favorável à lei dos cereais, porque ele é muito mais um intérprete, digamos assim, né, e sem nenhum sentido pejorativo, mas é que a teoria dele ela tende a corroborar mais com os interesses dos agricultores e dos proprietários de terra, né? Isso tem a ver, inclusive, com aquela perspectiva dele, da teoria da população, né? Aquela ideia de que a população cresce a uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce a uma progressão aritmética, né? Então, ele é muito favorável ao desenvolvimento da agricultura, né? Então, ele achava que isso deixaria a Inglaterra numa posição de dependência em relação a outros países, ainda tem esse fator político, né? E esses países que, inclusive, poderiam entrar em guerra com a Inglaterra em algum momento e sustar o seu fluxo de alimentos, né? Então, é como se o alimento para o Malthus fosse algo estratégico, certo? Então, é por isso que ele diz, não, então vamos proteger o agricultor inglês, ele dizia, né? A lei dos cereais é importante nesse sentido, que permite uma certa proteção do agricultor inglês, e aí tem todos esses aspectos, tanto econômicos quanto políticos, né? Mas, enfim, nosso debate aqui não é centralmente sobre o Malthus, embora seja importante trazer a posição dele, em especial no que se refere à polêmica que ele vai estabelecer com o Davi Ricardo, né? Ou mesmo a concordância, porque a gente vai ver um pouco mais adiante que no que se refere à teoria da população, o Ricardo concordava com o Malthus, certo? Mas nessa questão do protecionismo, não. Tá? Então, o interesse do Ricardo era que o cereal chegasse mais barato na Inglaterra, tanto para diminuir o custo da matéria-prima e do alimento, em última instância, certo? Aí aqui dos cereais, tá? É do trigo, né? Mas até mesmo proteção em relação ao algodão, nem tanto, mas nesse momento aqui é porque na Inglaterra se tinha dificuldade de produzir algodão, né? Então, o que a Inglaterra produzia mesmo era trigo, né? Os cereais de maneira geral, certo? Mas o trigo em particular, certo? Então, essa lei também é chamada leis do trigo, coisas dessa natureza, certo? O trigo era a base da produção do pão, que por sua vez era o principal alimento e o principal bem de consumo do trabalhador, né? O trabalhador nesse período consumia principalmente vestuário e alimento, né? Mas era principalmente alimento, certo? Então, se o trigo chegasse mais barato na Inglaterra, seria possível então pagar salários mais baixos para o trabalhador. Era essa a ideia do Ricardo, porque aí a ideia é a seguinte, né? Que o trabalhador ele vive. Depois a gente vai explicar melhor isso, certo? Mas a ideia é que o trabalhador vive no nível da subsistência, como eu já falei, certo? E digamos que o nível da subsistência dele seja o consumo de 2 sacas de trigo.
Ele precisa, então, de 2 sacas de trigo por mês para sobreviver, certo? Então, se esse trigo tiver mais caro, de qualquer forma, ele vai precisar de 2 sacas de trigo. Aí o empresário vai ter que se virar para pagar mais por essas duas, para pagar um salário mais alto para o trabalhador, né? Só para dar um exemplo, né? Digamos que o trigo custe 5 unidades monetárias, uma saca de trigo, certo? E o trabalhador precisa de 2 sacas de trigo para sobreviver, né? Ele vive no nível da subsistência. Depois a gente vai entender por quê, né? Mas vamos admitir isso, que o trabalhador, ele vive, o salário dele é o necessário para ele sobreviver, simplesmente. Né? Em função, né? Depois a gente vai explicar. Mas, então ele precisa de um salário de 10 unidades monetárias para comprar 2 sacas de trigo, certo? Se a saca de trigo aumentar de 5 para 6, o salário dele vai precisar aumentar para 12. Se a saca de trigo cair para 4, o empresário pode pagar só 8 para ele, certo? Então a ideia é essa. O Ricardo estava visando isso, que a possibilidade de que o trigo chegasse e os cereais chegassem mais baratos na Inglaterra, para que os empresários pudessem pagar salários mais baixos e com isso ampliar suas margens de lucro, tá? Por quê? Porque nesse período, o cenário que existia nesse período era de queda da margem de lucro da indústria algodoeira. Queda da margem de lucro, da taxa de lucro da indústria algodoeira. Para se ter uma ideia, né, do porquê dessa queda dos lucros, acho que é o Hobsbawm quem faz essa observação, né, que entre 1784 e 1812 o preço do fio de algodão tinha caído 77%. Né? Lembrando que o fio de algodão é o produto da indústria, das fiadeiras, né, que foi uma das máquinas que foi revolucionada, né, a fiadeira a vapor, né, as fiadeiras automáticas, né, que foram inventadas no período inicial da Revolução Industrial, certo? E isso fez com que a oferta de fio de algodão e de tecido de algodão, né, aumentasse significativamente, certo? Então, conforme aumentou a oferta, o preço do fio de algodão caiu aproximadamente 77% nesse período, que é justamente o núcleo aí inicial da Revolução Industrial. Enquanto o preço da libra do algodão, aí a gente está falando de algodão in natura, portanto é um produto da agricultura, né, diminuiu apenas 25%. Então não é que a agricultura ela estivesse completamente congelada em termos de inovações, mas é que o ritmo das inovações na indústria era bem maior, certo? E isso, portanto, vinha aumentando muito a oferta de produtos industriais, menos do que o de produto agrícola. Tá? Então a demanda em função da industrialização, né, ela vinha se ampliando, certo? Ela vinha se ampliando. E a agricultura não conseguia dar resposta, certo? Isso fazia com que o preço do produto agrícola, portanto, o custo de produção, tendesse a se aumentar, a se elevar relativamente, certo? Uma forma, então, de preservar o lucro era cortar salários. Tá? Então, vocês conseguem perceber por que o lucro cai, né? O custo está aumentando e o preço final do produto não aumenta na mesma proporção. Aumento relativo, tá, pessoal? Estou falando de aumento relativo, porque se os dois estão caindo, mas um está caindo mais do que o outro. Então, em última instância, o preço do fio do algodão está se elevando, está diminuindo em termos da libra, do preço da libra de algodão, do algodão in natura. Certo? Então, é como se o algodão in natura estivesse aumentando relativamente o seu preço, certo? Em relação ao produto da indústria, certo? Isso fazia com que os industriais tivessem um aumento de custo e, portanto, uma diminuição dos lucros, né? Então, o cenário dessa discussão é a queda das margens de lucro na indústria algodoeira. O Ricardo, então, observa essa tendência de queda dos lucros. E ele sugere, então, que essa queda dos lucros está se dando em função disso, por esse aumento de demanda de produtos agrícolas e uma agricultura que não conseguia responder na mesma proporção. Uma forma de preservar o lucro era cortar os salários, certo? E aí isso era possível em função do uso cada vez maior de máquinas a vapor. Está em plena Revolução Industrial, então, conforme você substitui trabalhadores por máquinas,
você diminui a demanda por trabalhadores. Então, inclusive, a teoria do Adam Smith ele vai sugerir uma queda dos lucros em função do aumento da demanda por trabalhadores, elevação dos salários em função do aumento da demanda por trabalhadores, mas a teoria do Smith vai ser superada nesse contexto da revolução. Pelo menos essa parte da teoria do Smith, obviamente, vai ser superada no contexto da revolução industrial, porque a demanda por trabalhadores ela não vai ser tão forte, porque está se substituindo trabalhadores por máquinas. Então você não pode falar de um aumento de demanda por trabalhadores tão forte, né? Na verdade, a demanda tende até a cair, certo? Se a demanda cai, a tendência é que o preço desse salário caia, né? Só que havia um limite fisiológico para tais reduções, conforme afirma o Eric Hobsbawm aqui na obra A Era das Revoluções, como eu falei para vocês, certo? Vamos lá. Enfim, então havia um limite fisiológico. Que limite fisiológico era esse? A existência do próprio trabalhador, porque se o trabalhador já vivia no nível da subsistência, não dava para diminuir o salário dele abaixo da subsistência, porque senão você matava o trabalhador, né? Qual é o ponto de partida, então, da teoria do Davi Ricardo? Para explicar a queda dos lucros. Certo? Vejam bem, pessoal, nós estamos aqui explicando uma teoria do crescimento econômico. Uma teoria do crescimento que percebe uma tendência à queda dos lucros. Certo? E essa queda dos lucros era gerada pelo quê? É isso que a gente vai tentar compreender. Tá? E qual é o ponto de partida da teoria do Davi Ricardo? É de que os lucros, primeiro para explicar os lucros, eu tenho que saber o que é o lucro, né? O lucro é um resíduo que fica na mão do capitalista depois que ele paga os seus custos de produção, né? Quais são os custos de produção? Os aluguéis da terra e os salários, certo? Porque o capital ele já detém, né? Então é como se o custo dele é um custo com salários e o custo com o aluguel da terra, o que ele paga para outras classes, né? Para as outras classes sociais, tá? Então pagou a renda da terra e pagou os salários, o que sobrar é lucro, né? Vendeu, né? E o que sobrar dessa venda do produto é lucro. Qual é o problema então? Como evitar ou retardar o estreitamento da margem de lucro pelo aumento das proporções do produto destinadas ao pagamento da renda e do salário, né? Então ele está sugerindo aqui que tanto a renda da terra quanto os salários estão se elevando. Se o lucro é um resíduo que fica depois de pagar a renda da terra e salário, então se o salário e a renda da terra estão se elevando, os aluguéis, né, estão se elevando, certo? O resíduo que fica é cada vez menor. Tá? É em função disso que o lucro está diminuindo, porque a renda da terra e o salário estão se elevando. E por que a renda da terra e o salário estão se elevando? É isso que nós vamos observar aqui, nós já começamos a falar. Tá? Então, quais são as suposições do Davi Ricardo? Primeiro, que os trabalhadores recebiam apenas quantidades suficientes de bens e serviços necessários à subsistência, né? O trabalhador vive no nível da subsistência. Por quê? Ele concorda com a teoria do Malthus, né? A teoria do Malthus sugere isso, a teoria da população do Malthus, certo? Por quê? Porque o Malthus diz assim, o trabalhador, ele é um sujeito que não faz controle de natalidade, tá? Ele tende a ter sempre mais filhos, certo? Mesmo quando ele ganha um pouco acima da subsistência, alguma coisa acima da subsistência, ele se põe a ter mais filhos, e aí isso faz com que a renda média dele caia novamente para o nível da subsistência, tá? Então é até uma visão um tanto desdenhosa em relação à classe trabalhadora, né? Por isso que o Malthus é muitas vezes criticado. O Marx, por exemplo, critica bastante o Malthus, embora ele seja genial em alguns aspectos. Eu, particularmente, concordo em alguns aspectos com o Malthus, acho que ele é um autor extremamente interessante em alguns aspectos, né? Ele vai influenciar, inclusive, a teoria do Keynes, tá? Mas, no que se refere aos trabalhadores, né, por exemplo, ele tem uma visão um tanto desdenhosa, né? Desdenhosa até porque a realidade comprovou que os trabalhadores não são assim tão instintivos, né? E que eles são capazes de realizar um controle populacional por eles mesmos, independente, inclusive,
da imposição de controle populacional por parte do Estado. A história da Europa mostra isso, né? O que havia nesse período é que os trabalhadores tinham recém saído de um tipo de produção, né, camponesa, no caso, onde as famílias tendiam a ser mais numerosas, né? Família numerosa era sinal de prosperidade. Se você tinha condição de sustentar 30 filhos, isso seria interessantíssimo, porque você teria 30 trabalhadores na produção depois, né? Porque a mão de obra era familiar, né? Já no contexto do capitalismo e particularmente da Revolução Industrial, que estava expulsando trabalhadores da indústria, ter 30 filhos não era solução para ninguém. Ao contrário. Então, os trabalhadores no começo sofreram muito com isso, porque eles tinham essa cultura de ter muitos filhos, né? Mas eles conseguiram se adaptar, né, a essa nova realidade, certo? Então, chega a ser um tanto interessante, né? Porque ele chama atenção para isso e talvez até possa ter influenciado os trabalhadores a buscar por si mesmos um controle populacional, né? Porque de fato os interesses dos trabalhadores não estavam em ter um número muito elevado de filhos, certo? Porque o sistema não estava absorvendo essa quantidade toda, né? Então, mas nessa circunstância o Ricardo concordava então com o Malthus e era por isso que ele chegou à conclusão de que os salários tendiam à subsistência, certo? Isso vai ser importante depois para as conclusões dele, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Salário para o Ricardo é sempre no nível da subsistência, portanto, não tem como diminuir salário, certo? Não tem como diminuir, não tem salário real que eu estou falando, né? Não salário monetário, não salário em dinheiro, mas a quantidade que o dinheiro consegue comprar. Então, por exemplo, o salário real do trabalhador são 2 sacas de trigo, como a gente já deu aqui de exemplo, né? O salário real do trabalhador. Tá? Abaixo de 2 sacas de trigo, ele morre. Então, não é possível pagar abaixo de 2 sacas de trigo. Então, se você quiser diminuir o salário do trabalhador, o que você faz? E foi isso que o Ricardo sugeriu, né? Você diminui o preço do trigo. Tá? Então, se você conseguir, ao invés de pagar 5, né, por uma saca de trigo, e aí, portanto, ter que pagar 10 de salário, você consegue produzir o trigo mais barato, ou importar esse trigo mais barato, certo? A 4, por exemplo, aí sim, aí você vai conseguir pagar um salário mais baixo, porque você, né, vai conseguir pagar 2 sacas de trigo, mas ao custo de 8. Então, você diminuiu o salário do trabalhador, mas não diminuiu do ponto de vista da quantidade de trigo, certo? Ele continua consumindo 2 sacas de trigo, que é o necessário para ele sobreviver. Tá? E a renda da terra, ela decorria de diferenças na fertilidade e localização das terras, né? Então, quanto maior a, a fertilidade e a mais próxima for a terra dos centros consumidores, maior a renda da terra, né? Sobretudo, quando esse diferencial entre terras mais férteis e terras menos férteis vai se ampliando. E aí, com o crescimento econômico, você precisa utilizar novas terras, e essas novas terras, segundo o Ricardo, são terras menos férteis e mais distantes, tá? A renda da terra nas terras mais férteis tende a aumentar, porque o diferencial entre terras mais férteis e terras menos férteis se eleva, certo? E isso, então, faz com que os produtos agrícolas eles possam chegar às mãos dos consumidores com gastos diversos de trabalho, né? Então, você vai ter mais trabalho para produzir alimento numa terra mais distante e menos fértil, e menos trabalho para produzir alimento na terra mais próxima e mais fértil. Por isso é que os proprietários das terras mais férteis vão cobrar rendas maiores, porque eles sabem, se você está pagando X lá naquela terra distante, eu vou cobrar X mais delta X aqui na minha terra. Tá? Então, quanto mais você utiliza terras mais distantes e menos férteis, mais esse delta X vai aumentar, né? Portanto, mais a renda da terra vai aumentar. E era isso que estava acontecendo. Tá? Então, tanto o custo dos alimentos estava aumentando, fazendo com que os salários aumentassem, como também essa utilização de terras menos férteis fazia com que o diferencial entre as terras aumentasse e a renda da terra também aumentasse. Ou seja,
aumento de salário e aumento de renda da terra. O que tende a ocorrer com os lucros? Queda dos lucros. Porque o lucro é um resíduo, como a gente falou agora há pouco. Né? O lucro é um resíduo. Certo? O ponto essencial: a população tende sempre a crescer, até atingir o limite de exaustão de recursos naturais. Olha aqui, pessoal, que teoria interessante, né? Hoje, os economistas, salvo os que enveredaram pela perspectiva da economia ambiental, economia dos recursos naturais, né, que não é a maioria dos economistas, eles olham para a relação entre economia e meio ambiente. Hoje, os economistas, salvo esses, não olham para a relação entre economia e meio ambiente, os atuais, os neoclássicos, salvo os que se dedicam ao estudo da economia ambiental e economia dos recursos naturais, enfim, economia ecológica, né, e por aí vai. Tá? Mas isso é um ramo específico dentro do pensamento econômico. De maneira geral, os economistas deixaram de perceber a relação entre economia e meio ambiente. Mas vejam aqui, pessoal, na época do Davi Ricardo, tanto o Malthus, né? O Malthus tem uma teoria que vai nesse sentido também, de observar a relação entre economia e meio ambiente, né? Então, a produção de alimentos, a produção, né? O crescimento da população, certo? A relação entre o crescimento da população e a produção de alimentos, né? Não deixa de ser uma relação entre sociedade e natureza, né? Na teoria do Ricardo também isso está presente, ó. Ele diz, ó, tem um limite de recursos naturais, certo? Se você não tem terras férteis e próximas infinitamente, certo? Se existe um limite, você vai precisar utilizar cada vez mais terras menos férteis e mais distantes, tá? Porque você está atingindo, aos poucos, obviamente, uma exaustão dos recursos naturais, certo? E essa exaustão é que vai, em última instância, repercutir na queda dos lucros, diz o Ricardo, certo? Então, vamos lá. O crescimento da população, né, gerado num contexto de crescimento econômico, acarreta um aumento mais que proporcional no trabalho global dedicado à produção dos alimentos. Certo? Por quê? Porque é aquela discussão que a gente já fez, né? Que você está precisando utilizar terras menos férteis, então você vai precisar de mais trabalho, né? E aí o valor depende do trabalho, então o preço dos alimentos tende a subir. Certo? Esse fato, então, se exprime no aumento do valor dos alimentos face às demais mercadorias. E aumento do valor dos alimentos, aumento de salários. Né? Então, pessoal, a gente pode simbolizar aqui com esse gráfico, né? Ilustrar essa discussão que a gente está fazendo aqui em relação ao valor dos alimentos, certo? Que eu vou tentar dar uma vou tentar ilustrar aqui para vocês o que eu estou querendo dizer. Vejam bem. Imaginem o seguinte, pessoal. Nós aqui nessa situação x1, né? Nessa situação x1, aqui é a quantidade de terra utilizada, né? Nesse eixo horizontal, você tem a quantidade de terra, tá? E no eixo vertical, você tem o produto que é gerado com a terra, certo? E essa nossa reta aqui, né? Ela representa o produto da terra, certo? O produto por unidade de terra, certo? Tudo bem. E além disso, nós temos aqui a representação do salário, né? O salário de subsistência, certo? Inicialmente, né? O W, e o salário W asterisco, que é o salário com acumulação. Então vamos ver. Nessa situação x1, digamos que na passagem de x1 para x2 e de x2 para x3, você tem um crescimento econômico. Isso é a representação do crescimento econômico, tá? Isso é a representação do crescimento econômico. Pois bem, nessa situação x1, o que a gente vai ter aqui? A renda da terra ela é representada nesse gráfico por esse triângulozinho aqui, ABC. Esse triângulo ABC é a renda da terra, tá?
Se o salário, ele já disse que é o salário inicial, né? É esse W, então essa areazinha aqui desse retângulo, né? Que vai de x1 até g, de g para f e de f para zero, tá? Essa areazinha são os salários que são pagos nessa situação x1, em que se está utilizando menos terra, certo? E o lucro? Ah, o lucro é tudo o restante, né? Que ele falou que era o resíduo. Então, se você tirar o triângulozinho de cima e o retângulozinho de baixo, você vai ter um retângulozinho considerável aqui que vai de C para B, de B para G, de G para F. Né? Então, a área desse retângulo aqui é um lucro respeitável. Né? Tudo bem, aí a economia está crescendo e você precisou, então, utilizar mais terras. Essa é a quantidade de terra utilizada. Então, agora você está aqui nessa segunda situação, que é uma quantidade x2 de terras. Tá? O que vai ocorrer aqui? Primeiro, os salários se elevam, né? Porque nessas novas terras, essas terras não são menos férteis. Né? Então, se essas terras são menos férteis, você vai precisar de mais trabalho, você vai ter um custo maior para produzir alimento, o alimento vai ser mais caro e o salário vai ter que subir. Certo? Como a gente já identificou aqui. Tá? Nessa situação, o salário, então, vai ser esse novo W aqui, esse W asterisco. Certo? Os salários totais pagos, então, vai ser essa areazinha aqui. L, M, 0, D. Tá? Esse retângulozinho aqui vai ser o total de salários. Certo? O total de renda da terra. Ah, a renda da terra se ampliou. Né? A renda da terra também se amplia nesse contexto, como a gente fez referência, porque aumenta o diferencial entre terras mais férteis e terras menos férteis. Então, a nova renda da terra vai ser esse triângulozinho aqui de cima, que vai de A até K, de K para J, de J para A. E o lucro? Ah, o lucro agora é essa área, esse retângulozinho aqui, que vai de J para K, K até L, L até D. Ou seja, a margem de lucro diminuiu, pessoal. Pode até ser que o lucro, a soma de todos os lucros possa ter aumentado, mas em termos de taxa de lucro, a taxa de lucro diminuiu. Porque a taxa é medida pela distância aqui, certo? Essa altura a altura do retângulo, certo? Pois bem, e se a economia continuar a crescer? Se a economia crescer até x3, tá? Então você vai ter o salário nessa nova situação x3, você vai ter a eliminação dos lucros total, porque a renda da terra agora é esse triângulozinho, né, que vai de D para A, de A para W asterisco, de W asterisco para D. Certo? Isso você vai pagar de renda da terra. E o salário? Ah, o salário é esse retângulo, né, de D para 0, 0 para x3, né, x3, na verdade não é exatamente um retângulo, né, mas enfim, quase um retângulo aqui, né, e um pentágono aqui, né, alguma coisa dessa natureza, certo? Mas o que a gente pode observar é que não tem mais lucro. Certo? Então, é nesse sentido aqui a representação da queda dos lucros. Certo? Então, a redução da acumulação ela é um resultado, em última instância, da exaustão dos recursos naturais, que se torna, então, um limite intransponível ao crescimento da população. O Ricardo considera fatores, então, que retardam essa evolução fatal em direção a um estado estacionário. Ou seja, a gente falou até aqui de uma tendência à queda dos lucros. Ah, mas não tem nada o que fazer? Tem, existem contratendências. E a gente já, inclusive, conversou um pouco sobre as contratendências. Né? A contratendência, pessoal, é se você conseguir produzir alimentos mais baratos ou importar alimentos mais baratos. Então, tanto o progresso técnico, né? Se você desenvolver a tecnologia na agricultura a ponto de produzir mais alimentos com menos trabalho, você vai reduzir o valor dos alimentos. Né? E aí, reduzindo o valor dos alimentos, você vai poder pagar salários mais baixos e o lucro tende a aumentar. Da mesma forma que o comércio internacional. Né? Se você conseguir importar alimentos mais baratos, você também vai conseguir pagar salários mais baixos e o lucro tende a aumentar. Então, são duas contratendências nesse caso. Progresso técnico relacionado à agricultura,
né? Desenvolvimento tecnológico, inserção de maquinaria na agricultura, certo? Isso foi uma solução buscada por muitos países, né? Um processo de modernização da agricultura e tudo mais, tá? Foi muito importante, né? Para o desenvolvimento do capitalismo, tá? E também a liberalização comercial, livre comércio. Por isso que esses autores eles vão ser, o Ricardo em particular, vai ser a favor do livre comércio, certo? Porque o livre comércio ele tende a favorecer, por mais que isso possa eliminar a agricultura britânica, mas favorece a indústria. E para eles a indústria naquela circunstância era mais importante do que a agricultura. Então eles deixam praticamente a agricultura britânica morrer. Você não ouve falar, a agricultura britânica ela não tem muita expressividade, né? Ela abre mão de uma agricultura, certo? De certa forma, né? em favor do desenvolvimento da indústria, certo? Eles acreditam que o ganho é maior com o desenvolvimento da indústria do que com a agricultura, certo? O que eles desenvolvem em termos de agricultura, de fato, são tecnologias agrícolas e tal, mas aí é outra coisa, né? Mas não uma agricultura que produza grãos em massa, né? Eles vão se concentrar na pesquisa, né? Pesquisa agrícola, né? Tecnológica, e aí vão vender é, tecnologia agrícola, que aí sim, aí eles ganham mais vendendo tecnologia agrícola do que o próprio produto, certo? Nesse contexto, o Ricardo vai desenvolver a chamada teoria das vantagens comparativas, né? Com isso, ele nega que que no comércio internacional países mais desenvolvidos possam ganhar em detrimento dos menos desenvolvidos. O Ricardo acha que com o livre comércio todos os países tendem a ganhar, né? Eu não vou aprofundar aqui o debate, mas basicamente ele diz o seguinte: olha, o que é a teoria das vantagens comparativas? Ele diz o seguinte: cada país deve se especializar naquilo que faz melhor, que tem mais facilidade relativa em fazer, né? Então, se a Grã-Bretanha ela tem mais facilidade relativamente para produzir tecido do que Portugal, e Portugal, em termos relativos, tem mais vantagem, né, em produzir vinho, o Portugal deve se especializar na produção de vinho. Portugal não tem que ir atrás de produzir produtos industriais, né? Porque se todos, se pensar no geral, né? Se todos se especializarem naquilo que tem mais vantagem, certo? Que tem mais facilidade em produzir, no contexto geral vai haver uma elevação da quantidade produzida de todos os produtos, certo? E aí o preço de todos os produtos vai tender a cair. O preço de todos os produtos vai tender a cair. E aí todo mundo vai se beneficiar com isso, certo? Não só os países desenvolvidos, né? Claro, essa é uma discussão que, em termos gerais, ela faz sentido, tá? Mas isso não deixa de acirrar uma contradição entre países que vão se especializar na produção primária, e aí já é a opinião do professor, tá, pessoal? Estou trazendo uma opinião de outros autores que vão fazer a crítica da teoria das vantagens comparativas, inclusive a gente vai estudar isso depois, né? Porque segundo a teoria das vantagens, se fosse pela teoria das vantagens comparativas, até hoje nenhum país tinha se industrializado, só a Inglaterra. Certo? Só a Inglaterra. Os outros teriam se mantido produzindo produtos primários. Certo? Mas isso não se mostrou favorável para a maior parte dos países, tanto é que boa parte deles optou por se desenvolver do ponto de vista industrial. Né? A CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, ela vai desenvolver estudos, né, sobre industrialização, sobre o subdesenvolvimento, e vai atribuir justamente a esse aspecto da produção primária, né? São países que são voltados para a produção agrícola, e isso é uma das causas do subdesenvolvimento, né? Porque por mais que todos possam se beneficiar, né, se de fato isso é verdade, mas alguns se beneficiam mais do que outros. Os países que detêm uma produção industrial mais desenvolvida, eles terminam se apropriando, porque nem todo mundo consegue produzir o produto mais complexo. Então, eles dominam produtos cuja oferta é mais limitada. Então, o preço do produto mais industrializado,
né, ele tende a ter mais valor agregado, digamos assim, tende a ser relativamente mais alto, certo? Então é nesse contexto que esses países, por mais que todos ganhem no livre comércio, mas alguns tendem a ganhar mais que outros, certo? Então as desigualdades regionais tendem a se ampliar, certo? Simplesmente com a aplicação dessa teoria do Davi Ricardo. Né? Para a Inglaterra estava ótimo, né? Mas, enfim, para os outros países não se mostrou tão bom assim. Né? Por isso que o reconhecimento das vantagens do livre comércio fez com que a Alemanha, países como a Alemanha, ou os Estados Unidos, mesmo a França ou o Japão, por um lado, se protegessem, especialmente na fase inicial da sua industrialização, né? Porque não vai uma indústria nascente vai submeter à concorrência de uma indústria que já está consolidada, e aí você dificilmente a indústria vai conseguir se desenvolver, né? Então eles adotaram uma estratégia num primeiro momento, a indústria nascente, eles protegeram a indústria nascente, certo? Quando essa indústria ela ganha consistência, então eles se abrem para o mercado internacional e passam a disputar espaço no mercado internacional, reconhecendo as vantagens do livre comércio, certo? Então, sem negar completamente a teoria do Ricardo, mas vai se falar hoje em dia de vantagens comparativas dinâmicas, né? As vantagens comparativas não são estáticas. Então, ou seja, se você hoje tem vantagem em produzir tecido, não, se você hoje tem vantagem em produzir vinho, não impede que você, fazendo um trabalho, né, focando, apoiando a indústria em certos setores, em algum momento você tenha vantagem, você adquira uma vantagem de produzir produto industrial. Então, essa é a chamada vantagem comparativa dinâmica, certo? Então, teorias como essa são mais atuais, eu diria, do que a teoria das vantagens comparativas, da forma como ela foi desenvolvida pelo Davi Ricardo. Mas eu, particularmente, aí a opinião do professor, não jogaria fora completamente a teoria das vantagens comparativas do Ricardo. Ela tem algo de verdadeiro, né? Mas é preciso pontuar algumas questões em relação a ela. Em parte ela não se verifica verdadeira na prática, né? E sobretudo na prática de algumas regiões, certo? É um debate mais regional, né? E que obviamente que os interesses regionais eles, eles vão, desculpa, eles vão prevalecer, certo? A concorrência assegura que nenhum produto, então, possa ser vendido por preços superiores ao seu valor, né? Que é o valor enquanto tempo de trabalho incorporado. Né? Então, isso por conta de um fator que acho que a gente já comentou, né? Mas se não tiver comentado, eu vou comentar aqui. Né? A ideia do automatismo do mercado, tá? Que o Ricardo vai sugerir. Certo? Que automatismo é esse? Países que são, em princípio, exportadores, exporta mais do que importa, né? Vamos supor que existam países que exportem mais do que importem, mas outros países importam mais do que exportam, certo? Esses são importadores líquidos. E os que exportam mais do que importam são exportadores líquidos. Mas o que vai ocorrer se um país exportar mais do que importar? Tá? Ele vai adquirir mais moeda internacional. Na época do Ricardo era o ouro. Tá? Nesse momento que a gente está falando, é o dólar. Certo? Então vamos falar em termos de dólar. Certo? O país então vai adquirir muitos dólares. Certo? Enquanto aquele que importa mais do que exporta vai se desfazer dos dólares. Aí vai faltar dólar, vai diminuir a quantidade de dólares nesse país. O que acontece quando você tem um produto cuja oferta aumenta, como os dólares do país exportador, que aumenta a quantidade de dólares? O preço tende a cair. Então, se o preço do dólar tende a cair, o preço do produto interno desse país ele se torna relativamente mais caro, porque o dólar é a unidade de medida padrão de comparação entre os diversos países. Certo? Então, se o preço do dólar está caindo nesse país, certo? É como se o preço do produto desse país, todos os produtos desse país, o preço de todos os produtos desse país estivesse se elevando relativamente.
esse país, que é tradicionalmente um exportador líquido, ele vai ter dificuldade de continuar sendo exportador líquido, certo? Porque o produto dele vai estar se elevando em relação ao dólar, tá? Então ele tende a reduzir suas exportações, certo? E aí o dólar tende a voltar, o preço do dólar tende a voltar para aquele patamar anterior, né? E aí o preço do produto dele tende a cair, certo? O dólar tende a se elevar, o preço do dólar tende a se elevar e o preço do produto dele tende a cair, né? Já o importador, num primeiro momento, como ele está se desfazendo do dólar, o dólar tende a ficar mais caro. É o movimento inverso. E aí é como se o produto dele estivesse ficando relativamente mais barato em relação ao dólar. Volto a dizer, a referência é sempre a moeda internacional, né? E aí esse que era importador líquido, ele vai ter mais facilidade de exportar e também dificuldade de importar, né? E aí ele vai terminar exportando mais, importando menos, e aí essa situação, os dólares vão voltar a entrar no país, né? E o preço dos produtos vão voltar para aquele antigo patamar de equilíbrio, certo? Então, a livre concorrência é que permitiria isso. No comércio internacional, a livre concorrência permitiria isso, e o preço dos produtos, então, vai tender a se igualar ao seu valor. É aquela ideia do preço de mercado tendendo a se igualar ao preço natural, certo? Tanto no mercado externo quanto no mercado interno. No mercado interno a gente já falou sobre isso, a igualdade, como que a livre concorrência, a concorrência vai influenciar no sentido de uma igualdade entre preço de mercado e preço natural. Igualdade entre preço de mercado e preço natural é a mesma coisa que dizer que o produto vai ser vendido pelo seu valor, certo? Nenhum produto tende a ser vendido por preços superiores ao seu valor, certo? Então, o produto vai tender a ser vendido pelo seu valor ou pelo seu preço natural, certo? Essa discussão a gente já fez no Smith, e o Ricardo ele tende a corroborar com essa ideia e avançar no sentido de sugerir que essa ideia também é válida em termos do mercado internacional, ok? Pois bem, pessoal, com isso a gente vai, então, se aproximando aqui do final da nossa aula, né? O Ricardo, então, com esse tipo de argumentação, né? O que o Singer vai dizer aqui para a gente, né? É que o livre cambismo, é interessante a gente ressaltar aqui que em 1846, o Ricardo já era falecido, como a gente percebe, né? A lei dos cereais vai ser abolida, ou seja, a grande luta, uma das grandes lutas do Ricardo, olha, vejam bem, pessoal, que uma das lutas dele foi pelo estabelecimento do padrão ouro, né? Pelo restabelecimento do padrão ouro, não foi isso que a gente viu naquela discussão sobre política monetária? O padrão ouro vai se restabelecer na Inglaterra, a partir de 1823, né? E a outra luta dele foi pelo fim da lei dos cereais, ou seja, pelo livre comércio, né? A defesa dele do livre comércio. E ele vai conquistar isso, não em vida, né? Mas em 1800, peraí, o, a, o restabelecimento do padrão ouro, 1821, né? Eu não sei se eu falei 1823. 1821. 1823 é o ano que ele morre, né? Então, por volta de 1821, né? 1819, 1800, até 1821, o padrão ouro é restabelecido, né? E aí isso vai durar, esse padrão ouro, como regra de política monetária, até próximo da Primeira Guerra Mundial, né? E aí é quebrado, né, o padrão ouro, certo? E depois nunca mais, o padrão ouro em si nunca mais se restabelece. Em 1944, em Bretton Woods, né, na Conferência de Bretton Woods, é estabelecido um padrão ouro-dólar, né, mas aí já é o dólar como moeda internacional vinculado ao ouro. E depois, no começo da década de 70, o padrão ouro-dólar também é abandonado pelos Estados Unidos de maneira unilateral, né? Mas eu estou chamando a atenção para a influência que o Ricardo vai ter no restabelecimento do padrão ouro, certo? E também que ele vai ter uma grande influência no estabelecimento do livre mercado, porque essas leis dos cereais que foram implantadas em 1823, elas vão ser abandonadas, vão ser abolidas em 1846, tá? Então, a partir de 1846, vai predominar o livre mercado,
E a Inglaterra, inclusive, vai vender para o mundo, vai, né, pressionar os outros países a se abrirem também para o livre mercado. Esse livre mercado também vai, vai se estabelecer por mais de meio século, né? Portanto, próximo da Primeira Guerra Mundial, o livre mercado também é quebrado. E aí a Primeira Guerra Mundial, ela, o protecionismo é retomado e tal, e esse protecionismo ele vai se manter, sobretudo até o final da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um novo advento, né, um novo fortalecimento do livre mercado, até os nossos dias, eu diria, né? E a partir da crise de 2008, né, é que as nações elas têm voltado a se proteger, né? Inclusive com a queda dos Estados Unidos, né, da hegemonia americana, esse país ele tem adotado, principalmente no governo do Trump, né, ele tem adotado uma perspectiva mais protecionista, né? Então, o livre comércio que tinha predominado em vários aspectos, né? Não estou dizendo uma concorrência perfeita, não, certo? Porque isso daí não existe, né? E nunca existiu concorrência perfeita, os próprios economistas sabem disso, né? Mas a concorrência perfeita é considerado, para uma economia de mercado, um ponto ótimo, certo? Então, ela é sempre uma referência de onde se quer chegar, né? Então, toda vez que se diminui a concorrência, isso daí, em termos de mercado, isso gera elevação de preços, né? E é prejudicial para o bem-estar, certo? Sobretudo para os economistas mais liberais, certo? Pois bem, então para a Inglaterra, isso, sobretudo da época do Ricardo, né, que tinha uma superioridade em termos de industrialização, estava muito bem para a Inglaterra impor o, o livre cambismo, né, o livre mercado. Né? Então, de fato, o livre mercado vai se desenvolver, né? Isso vai favorecer a Inglaterra, né? E outros países vão pegar carona nisso, nesse processo de industrialização, mas, volto a dizer, sobretudo os que se industrializaram mais tardiamente, eles primeiro se protegeram, né? E só depois que a sua indústria já tinha um mínimo de consistência é que eles vão se abrir mais, né? E até bastante, né? Vão se abrir, né, significativamente para o comércio internacional, né? A teoria das vantagens comparativas, então, ela também vai ser aceita pelos países não desenvolvidos, vejam bem, certo? Então, esse livre cambismo, ele levou os países não desenvolvidos a se especializar na produção primária, o que teria, então, retardado a industrialização desses países, tá? Bom, pessoal, é, então, essa eu acho que a gente, com isso, a gente encerra esse nosso texto, né? E aí a gente pode ter a noção da influência que o Davi Ricardo teve, né? No começo do texto, a gente fala da influência que ele teve em termos teóricos na economia, no pensamento econômico, né? Que ele vai influenciar as diversas teorias, as mais importantes teorias do pensamento econômico, por mais opostas que elas sejam, em alguma medida elas vão beber na teoria do Davi Ricardo, certo? E aí a gente conclui dizendo que o Davi Ricardo ele chegou a influenciar a própria política econômica do mundo, né? Tanto a política monetária quanto a política comercial, né? A teoria das vantagens comparativas ela continua sendo bastante atual, né? Ela é uma leitura obrigatória, clássica para quem quer estudar comércio internacional, certo? Para quem quer estudar as relações internacionais, a economia internacional, né? Ela é um estudo necessário, tá? Ela ainda está aí sendo confrontada com outras teorias, certo? Da mesma forma que esse debate sobre o padrão ouro, ele também é extremamente importante, né? Não à toa os países hoje estão discutindo a questão, né? Volta e meia, né? Se retoma esse debate da autonomia do Banco Central, né? No nosso país a gente vive a autonomia do Banco Central significa justamente uma política monetária passiva, portanto, que era o que o Ricardo estava propondo, né, de que a oferta monetária cresça sempre no mesmo ritmo do crescimento econômico. Isso está baseado na teoria quantitativa da moeda, isso é Davi Ricardo,
também, né, foi um dos autores que desenvolveu a teoria quantitativa da moeda. Então, tanto no plano da política monetária, no plano da política comercial, certo? Da política fiscal, né? A questão dos gastos, que ele sugeria que o Estado, no caso, né? Ele tem uma proposta mais de um Estado mais enxuto, né? Que não gaste mais do que o que ele arrecada, certo? Então, em alguns aspectos, essa teoria vai ser superada, em particular pela teoria keynesiana, mas mesmo a teoria keynesiana ela vai ter um êxito maior até a década de 70, ela vai entrar em crise na década de 70, e aí essas teorias, num sentido mais ricardiano, vão ser retomadas, né? Mas eu diria que talvez sem a profundidade do Davi Ricardo, né? E mesmo a defesa que o Davi Ricardo fazia de determinados aspectos do liberalismo, como o liberalismo político, que isso também não vai ser retomado pelo neoliberalismo, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas, enfim, de alguma maneira, esse autor continua tendo importância nos dias atuais, certo? Então, isso justifica que ele esteja presente, né, no nosso curso, sobretudo porque o liberalismo, né, ele, de alguma maneira, ele ainda é uma teoria que está presente, né, na atualidade, que influencia, certo? E que, seja para defender ou para questionar, é necessário que a gente se aprofunde sobre essas teorias, né, para que a gente possa ter qualidade no nosso debate, né, e possa avançar, certo? Então, mais uma vez, eu agradeço pela atenção de vocês, tá? Na próxima aula, então, a gente segue com o estudo do John Stuart Mill, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.